Será que eu tô errada em sentir ciúmes do meu irmão? Bom, para vocês entenderem, o início dessa história foi o seguinte. Quando meu marido ainda era meu namorado, e nós estávamos mais ou menos com 1 ano e meio de namoro, eu acabei ficando grávida dele. Na época, ele trabalhava e eu ainda estudava, ainda estava na faculdade e eu ainda morava com os meus pais. É claro que eu e ele, nós já tínhamos conversado sobre casamento, construir família e tudo, mas eu ainda estudava, né? E nós ainda éramos namorados e tudo, mas acabei ficando grávida e assumimos nossa responsabilidade e tudo. E justamente nessa época ele falou: bom, já que você engravidou, vamos antecipar os nossos planos, vamos casar. Né? Porque eu não quero a minha filha crescendo em outra casa. Tipo, ele não queria que eu continuasse morando com os meus pais. Ele queria que a gente fosse morar juntos para ele estar ali o tempo todo com a nossa filha. Só que assim, naquele momento, como era só ele que trabalhava, acabou gerando um certo gasto pra cima dele, porque eu só estudava. E a minha mãe e meu pai, eles não me ajudavam. A minha mãe, ela ficou super com raiva de mim, meu pai ficou chateado, falando que eu tinha antecipado as coisas, que eu deveria ter terminado pelo menos de estudar e tudo. Então, assim, de início eles ficaram chateados, mas depois eles me deram aquele apoio. Só que eles me deram um apoio, assim, de me ajudar com algumas coisas que eu precisava, mas não necessariamente com dinheiro ou coisas pro meu filho. Absolutamente tudo, 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 quem deu foi o meu marido. Tudo ele comprava, tudo ele pagava. A minha mãe, ela me acompanhava nas consultas. Então eu tinha o apoio emocional, digamos assim, dos meus pais, não apoio financeiro. Mas ok, pelo fato de eu saber que era uma responsabilidade minha, do meu marido, eu também não cobrava nada deles. Ok. Meu marido ele acabou ficando apertado, inclusive por conta disso, porque gastos com gravidez e gestação são muitas, né? Com crianças e tudo. Mas logo depois que a minha filha nasceu, a gente já tinha casado, ele contratou uma pessoa para ficar enquanto eu voltei a estudar. Depois eu estudei, terminei os meus estudos, consegui meu trabalho e a gente se ajeitou financeiramente novamente. E no final, graças a Deus, deu tudo certo. Só que eu tenho um irmão e ele é meu irmão mais novo. Agora, no início do ano, os meus pais descobriram que ele engravidou a namorada. O meu irmão, ele tem 20 anos e a namorada dele tem 18. Ambos só estudam. Eles não têm emprego, nenhum dos dois e tal. E assim, desde que eles souberam que a namorada do meu irmão tá grávida, óbvio, eles ficaram chateados, brigaram e tudo, mas já mandaram ela se mudar pra lá, pra que eles pudessem ajudar elas. E a minha mãe começou a montar todo o enxoval da filha do meu irmão. E assim, os pais dela, eles têm uma condição tudo, só que eles meio que não estão dando muita atenção, não querem ajudar muito, então por isso que a minha mãe pegou assim pra ajudar. Só que eu não posso negar pra vocês que isso me chateou um pouco, que me deixou com um pouco de ciúmes, eu acho que a palavra é essa. Me deixou com ciúmes, pelo fato de que a minha mãe tá ajudando em absolutamente tudo, tá pagando tudo, montando todo o enxoval, enquanto que quando foi comigo, eles não moveram assim, não me deram 5 centavos sequer pra ajudar. Ah, mas o filho é teu, tu que tinha que ter uma responsabilidade, tudo teu marido. Tá certo. Eu realmente acho que a responsabilidade é nossa. Mas eu acho que qualquer pessoa no meu lugar, vendo essa situação, vai acabar comparando e vai acabar ficando chateada. Enfim, eu fiquei meio enciumada, meio assim, mas não falei nada, não fui questionar, não fui brigar, não fui nada. Só que um dia desses, a gente acabou entrando nesse assunto, enquanto eu estava na casa da minha mãe, tinha ido visitar ela estava falando sobre a gestação, né, da minha cunhada e tudo, e a gente acabou entrando na questão da minha gestação, da época em que eu fiquei grávida. E nisso a gente foi entrando no assunto e eu acabei demonstrando que o atual momento estava me chateando. E ali a minha mãe falou que não tinha comparação, porque na época meu marido já trabalhava, eles dois, nenhum dos dois trabalha, só estudam, então eles precisavam de alguém para ajudar financeiramente. E naquela época, como o meu marido já tinha um trabalho, então era só ele que tinha que arcar com os gastos. A gente teve assim, uma discussão que não foi uma grande discussão nem nada do tipo, foi uma discussão assim bem leve, mas eu acabei indo embora meio chateada. E como eu falei pra vocês, eu super entendo que realmente naquela época o meu marido já trabalhava, então ele podia arcar. E que agora o meu irmão e a minha cunhada não. Mas ainda assim me bate um certo ciúmes. E a minha mãe falou que eu tô sendo exagerada e que eu tô agindo igual uma criança só porque ela tá dando um pouco mais de atenção pra gestação da minha cunhada. E aí eu queria saber a opinião de vocês, se vocês estivessem no meu lugar. Como vocês se sentiriam ou como vocês agiriam perante a isso?